Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais uma atividade relacionada à aula de língua portuguesa com o tema quadrinhos. Eu vou fazer agora a minha descrição. Eu sou a professora Aldenira Mota, estou aqui no estúdio da Multirio com um cenário bem colorido. Eu estou usando uma blusa azul escura por dentro, com uma blusa de manga comprida azul clara. Uso óculos e tenho um cabelo bem curto. Gente, nessa aula de língua portuguesa que vocês viram sobre quadrinhos, vocês puderam saber e aprender sobre os diferentes tipos de balões, não foi isso mesmo? As diferentes situações, como eles mudam. Vocês também puderam aprender que os quadrinhos, quando a gente vai fazer uma história em quadrinhos, a expressão facial do personagem, ela também fala muito, ou seja, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, elas fazem parte, né, da construção desse quadrinho. E vocês também viram sobre as onomatopeias, não foi isso? O que são as onomatopeias? Que são aqueles sons que a gente fala, são aquelas palavras que a gente dá os sons, né, os barulhos que acontecem nessa história. Gente, como nessa aula de hoje, a nossa aula é um Fique Ligado, eu trouxe para vocês alguns pontos importantes na hora de você ler e construir histórias em quadrinhos, ok? Para a gente poder ficar ligado, observarmos e ter atenção na hora de produzir e na hora de fazer a leitura. Então, pessoal, e para ilustrar a nossa aula, eu vou trazer um vídeo aqui produzido pela Multirio de um livro que eles produziram chamado Guia Prático para Produzir Quadrinhos. O nome do livro é Quadrinhos Guia Prático. Se você procurar aí no YouTube, no portal da Multirio, vocês vão encontrar. E aí eles transformaram esse material em vídeos. E tem um vídeo muito bacana que fala sobre a importância, como é que nos países ocidentais a gente lê história em quadrinhos, a importância, os diferentes tipos de balões, fala das onomatopeias, e eu trouxe para ilustrar a nossa aula. Vamos assistir agora? Reúna traço, cor e muitas ideias. Acrescente um pouco de splash, bangs, zing, pose e, é claro, muitos cabruns. Chacoalhe tudo com criatividade e pronto! Temos os elementos que formam uma HQ. Quadrinhos, guia prático. O balão. A função do balão é de capturar o som, fazendo com que o leitor ouça o que o personagem fala. Eles devem ser lidos numa certa sequência, para que se saiba quem fala primeiro. Nos países ocidentais, essa leitura é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Os balões também servem para emprestar características aos sons. Por exemplo, a fala normal. Eu juro, um pensamento. Será que exagerei? Um som eletrônico. Falha no sistema. Um grito. Você nunca ligou! Um choro. Um sussurro. Acho que ela está olhando. Mas não foi sempre assim. Nos primeiros quadrinhos, o texto e a representação dos sons não eram integrados. Com a evolução das histórias em quadrinhos, texto, sons e imagens se integraram, gerando grande variedade de formatos e estilos. Na verdade, a variedade de balões é infinita, assim como a imaginação dos artistas. E aí, gente, viram que maravilha, que beleza, né? Esse material, ele era apenas um livro, mas a Multirio agora, para ficar melhor, para todo mundo ter acesso, ele também foi transformado em vídeos. Então, você tem como usar, você tem como passar para as pessoas, muito bom, né? Então, conseguimos ver como é que a gente lê uma história em quadrinhos, então fique ligado nisso, a orientação dessa leitura. Também vimos os balões, como eles mudam, e também vimos sobre a onomatopeias. E agora, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um slide para a gente relembrar o que foi dito no filme, tá bom? No vídeo. Vamos lá? Então, pessoal, nós vimos que quando tem esse balão, que tem essas bolinhas, ela indica o quê? Ela indica que é um pensamento, não é isso? Depois nós vimos que quando nós temos esses balões assim, que tem uma setinha, como indica a fala da pessoa, é quando alguém fala normalmente. Então é uma conversa, é um diálogo. Nós também vimos que quando tem esse pontilhado, é o que? É o sussurro, é quando alguém vai falar assim no ouvido de outra pessoa, não é isso? E também vimos
quando tem fica todo assim eletrizante, né? Quando tem um som eletrônico, né? A gente vai lá e usa esse tipo de quadrinho. Pessoal, quando a gente tem um grito de socorro, vocês lembram como é que aparece? Então vamos lá, olha aí como é que é o balão que fica quando você está gritando, né? Dando aquela vibração do som da voz. E agora, pessoal, nós temos aqui, ó, buá, é o quê? É um choro. Olha como é que ficou representado esse balão. Então, pessoal, viram? Esses são alguns exemplos de balões que a gente pode utilizar para a gente poder mostrar um sentimento, mostrar uma emoção que a gente está vivendo naquele momento, tá? Mas os balões, as histórias em quadrinhos, elas são muito interessantes porque a gente pode criar, usar a nossa imaginação, a gente pode fazer do nosso jeito também. Mas aqui são algumas dicas, um guia, né? Como disse para vocês, é um guia prático, mas usem a sua criatividade também. E aí, pessoal, fiquem também ligados nas expressões dos personagens, tá bom? E nós vamos ver aqui algumas no próximo slide. Então, pessoal, aqui nós temos a expressão facial. Então, nós temos várias. É importante nós ficarmos atentos e saber qual é essa expressão para você poder saber qual o diálogo, qual a conversa e qual o sentido daquela história, ok? Além disso, gente, nós temos aqui, ó, eu trouxe uma história em quadrinhos para vocês, que vocês podem criar. Estão vendo os balões? O que está mostrando essa história em quadrinho? Que é um diálogo, né? Só que a gente olhando as expressões de cada personagem que está chegando, como é que está, você pode criar a história, você pode criar esse diálogo, usando o que? A sua criatividade. E algo também muito importante que eu trouxe foi esse quadrinho aqui, para vocês observarem ficar ligado na direção que você lê um quadrinho. Você lê da esquerda para a direita. Então, assim começa a história. Se você aqui, por exemplo, a história está numa única direção. Se você estivesse lendo da direita para a esquerda, você não entende o significado e o sentido dessa história, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso Fique Ligado. Vimos a direção de como nós lemos uma história em quadrinhos ou produzimos. Vimos também a utilização dos balões, não foi isso mesmo? E o quanto a gente precisa utilizar a expressão facial dos personagens para dizer o que a gente quer comunicar. Então, a linguagem verbal e não verbal, ela é super importante na hora da leitura e da criação dos quadrinhos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Um beijo grande para vocês.